sejam bem-vindos a mais um episódio do Voz Delas Podcast. Eu sou Franciele Costa, estou hoje com 3 mulheres incríveis. Mais uma vez, estou com a Tânia Gouveia, que é neuropsicóloga, com a Silvana Ferronato, né? Silvana Ferronato, que é empresária, e também com a Suelen Duarte, que é mentora, que é escritora e candidata a vereadora de Curitiba. Sejam bem-vindas. Obrigada. Hoje vamos iniciar aqui o podcast falando sobre saúde mental e liderança feminina. Tânia, vamos começar por você. Olá. Como você explica a importância da saúde mental na liderança do ambiente empresarial e como que se destaca o equilíbrio emocional, como que ele afeta na tomada de decisões e na gestão de equipes? Fran, para falar de saúde mental, eu acho importante a gente trazer os dados estatísticos sobre a mulher, o mercado de trabalho e as demandas que nós enfrentamos e nós temos dentro desse mercado, né? O censo de 2020 comprovou que, em população, as mulheres representam 52% da população brasileira e os homens 48%. Vale lembrar também que nós temos um déficit de 20% das mulheres que têm dificuldade, que não estão no mercado de trabalho, que não conseguem empregos e títulos de liderança, por conta do que a gente vive, né? Estamos num país que, por vezes, é um país que oferece algumas dificuldades para as mulheres estar em cargos de gestão, e eu quero trazer esses dados para vocês. Eu vou deixar depois a fonte disponível para vocês acessarem, tá bom? Okay. Então, no Brasil, nós temos só 5% dos CEOs representados por mulheres. Ou seja, só 5% das mulheres que estão no mercado de trabalho são CEOs. O que é muito triste, 5%. Muito, né? Baixo, né? Sim. Dos cargos de liderança e gestão, independente das empresas pequenas ou das empresas grandes, nós representamos 20%. Então, e liderança não está literalmente atrelado às capacidades e hard skills técnicas, mas sim de soft skills, que é a inteligência emocional, trabalhar com resoluções de problemas, né? Gestão de conflitos. Inclusive, a gente tem alguns dados que foram feitos, não no Brasil, mas fora do Brasil, também com a população feminina brasileira, dizendo que nós, mulheres, em crise, nós somos melhores gestoras. Nós oferecemos melhores resultados. Só que quando a gente olha para esses dados, né, que tira, que desvaloriza e que não abre essas portas para nós entendemos aonde que a saúde mental entra, né? Em sermos não validadas dentro da nossa capacidade. Quando que começou? Nós entramos, a mulher ela entrou no mercado de trabalho a partir da Segunda Guerra Mundial. A gente teve essa demanda grande para a mulher entrar. E a partir dali nós nos mostramos quem nós somos e a nossa capacidade dentro do mercado, que não é igual ao do homem, porque a gente tem que tirar esse estigma de que mulher é melhor ou que homem é melhor. São cérebros iguais, com estrutura e funcionamentos diferentes. Sim. Nós temos muitas habilidades emocionais, socioemocionais, que complementam com a hard skill dos homens, né? Com as hard skills deles. Então, assim, não tem como dizer que nós somos melhor ou que eles são melhores. O que nós queremos é que a mulher tenha a mesma oportunidade que o homem e que ela receba por isso. Até porque nós somos multifuncionais, né? Sim. Não que os homens não sejam. Mas quando a gente traz isso, não é para a gente trazer a ideia de que nós temos que ser igual. Porque nós não somos iguais, né? Nós somos diferentes. Os homens, eles complementam e a mulher complementa o homem dentro da área da gestão e do empreendedorismo. O que tem de diferente é que, por nós não termos tantas possibilidades no mercado, inclusive nós temos mais dificuldade de recursos, é mais difícil para uma mulher conseguir recurso financeiro para abrir um negócio do que para homem. No entanto, nós somos a maioria empreendedoras. A mulher, ela ganha empreendedorismo. Então, quando a gente pensa na saúde mental, nós já vamos encontrar essa dificuldade da mulher, da validação, da autoestima, da capacitação, e nós também somos, Fran, mais capacitadas em termos técnicos. No Brasil, as faculdades e todos os cursos técnicos, eles têm 60% de mulheres. Então, nós temos o preparo, nós temos a condição estrutural, nossa mente, ela trabalha
muito melhor em crise do que os homens trabalham, tanto que a gente teve um meme aí que a gente viu, né, que falou que se as guerras que estão acontecendo igual essa da Ucrânia agora, né, fossem mulheres, como que seriam, né? Israel. Se mulheres estivessem na guerra, será que a gente ia sair matando todo mundo? Né? Então eu trago a reflexão sobre isso, a saúde mental nossa da mulher. Claro que ela é aviltada, ela é forjada, porque infelizmente o país que nós estamos, ele não valoriza a mulher. E mais um dado importante que saiu, fala sobre o Brasil dentro da igualdade de gênero. Nós estamos em 60º, 30º lugar em igualdade dentro do mercado de trabalho. Então, a gente está lá em 130. É sobre isso que eu queria falar. Então, claro que a nossa saúde mental vai estar abalada. E vocês são fortes, né? Mulheres fortíssimas na política, nos negócios. E a gente está aí nadando contra essa maré. Exato. Fazendo a diferença, né? Exato. Exatamente. Importantíssimo que você coloca, Tam. E é algo de reflexão, né? Eu acho bacana isso, porque quando a gente vem com essas informações, não é somente para quem está nos assistindo, mas nós aqui também, né? Quando a gente sai, o cérebro fica ali a mil, né? Pensando em muitas coisas. Silvana, você tem, né, uma empresa de controle de pragas. Exato. É um ramo que a gente não tem, né, tantas mulheres nessa área, ainda mais nessa liderança da empresa, né? Exato. Como que foi para você esse processo? Como que você lida com os desafios, com as pressões, né? Considerando que é um mercado bem masculino. Isso. Então, foi um prazer estar aqui, tá? A Suelen e a Tânia também, né? Aqui comigo. É desafiador a todos os dias. O meu ramo de atividade é muito engraçado, porque é um ramo que ele talvez não apareça tanto, mas ele é necessário. Sim. Então, assim, quando eu decidi, eu já vinha do ramo do controle de pragas, eu trabalhava em empresas, na verdade eu tenho um histórico comercial de vários segmentos, mas eu fiquei alguns anos na área de controle de pragas. E aí surgiu a oportunidade de sim empreender nesse ramo. E ser a mulher empreendedora, tem algumas empresas que sim, mas geralmente, assim, do conhecimento que eu tenho, a maioria, o dono, o presidente, ou a pessoa que comanda a empresa é um homem. Então, assim, é muito comum eu ali, né, numa disputa comercial, alguma coisa assim, quem vai falar lá é um homem mesmo. Então, foi um desafio muito grande, até porque a abertura da empresa se deu praticamente 3, 4 meses antes da pandemia. Então, o meu ramo de atividade é mais desafiador porque a pessoa tem que sair de casa, a empresa tem que estar fechada na maioria dos casos, e eu falo assim, 90% dos trabalhos que eu faço, a pessoa tem que se deslocar do local. E aí nós saímos do início de um verão e pegamos praticamente em março de 2020, que foi onde fechou tudo. E aí o desafio foi muito maior, porque o que eu vou fazer? Você está com uma empresa aberta, com funcionário contratado, com boletos vindo, né, que faz parte, e aluguel e tudo, e aquela do comprometimento com a pessoa que está ali com você, que começou com você, de você honrar com aquilo que você se desafiou a fazer. E aí, assim, com o passar do tempo, a gente começou a correr atrás de trabalhos, né? Trabalhar, né, como todo trabalho, mas esse foi bem desafiador, porque a gente precisava fazer o trabalho, mas os restaurantes estavam fechados, shopping fechado, residência, as pessoas tinham que trabalhar em casa, enfim. Aí a gente vai criando estratégias para você conseguir chegar até o cliente e buscar novos clientes. E assim, nós fomos tidos como essenciais no meio da pandemia, então a gente começou a trabalhar com a sanitização, que era a desinfecção de ambientes, foi onde a gente conseguiu manter a empresa, né? Então, o desafio maior se você procurar hoje, bater no Google lá, e procurar empresa de controle de pragas e as figurinhas, você vai ver o quê? A imagem que você tem. É um homem com um equipamento nas costas, com uma roupinha e tal. E vai muito além disso. O nosso trabalho vai além de tudo isso. A gente presta uma consultoria para o cliente. Cada cliente é individualizado. O teu problema
é muito diferente do dela, então eu tenho que entender, eu não posso simplesmente jogar lá no Google e meu valor é X e eu vou fazer, não, porque cada cliente é um cliente, cada necessidade, eu tenho filho pequeno, eu tenho animal doméstico, eu tenho que saber controlar o restaurante, o que pode, o que não pode, a gente não vai só lá e aplicar, assim, a imagem que a gente tem, ela aplica veneno, já é pesado, sim, entendeu? É pesado, é veneno, mas não é assim só o aplicar veneno. O veneno é desenvolvido para matar inseto, não para fazer mal ao ser humano. Mas a gente tem que ir lá prestar uma consultoria. Vai no restaurante, tem alguns ajustes que precisam fazer, que vão interferir diretamente no nosso trabalho. Essa consultoria a gente faz ali na hora, de graça. Então, assim, porque é um trabalho, é uma engrenagem que tem que funcionar. Então, assim, acontece muitos casos, assim, e que é um dos desafios também, é manter o cliente e, assim, a empresa está consolidada, a gente vai muito com indicações, principalmente, né? Mas eu escuto muito assim, depois que você fez, eu não tive mais problemas. E, culturalmente falando, nós não temos o hábito de fazer o controle de pragas. As pessoas só procuram quando estão com problemas. E, principalmente, eu vou entrar mais no ramo, assim, alimentício, é necessário. Faz parte, é saudável, um lugar longe de pragas é um lugar saudável. E a imagem que as pessoas têm é que o lugar que tem praga é um lugar sujo. E isso a gente tem que tirar da cabeça das pessoas. Tá? Então, as pragas procuram abrigo, não é só em lugar sujo. E lugares que estão extremamente limpos também. Então, basicamente é isso, mas é desafiador mesmo, tá? Todo dia, cada dia é um cliente novo, é um assunto novo, é muito interessante, é bacana. É interessante, né, a gente ver esse outro lado da empresa, Sim. Né, ainda mais também vindo através de você, mulher. Sim, né, exatamente. Muito bacana isso tudo. Parabéns pelo teu Obrigada, trabalho, obrigada, Silvana. obrigada. E Suelen, você pode abordar para nós a importância de manter a saúde mental e, ao conciliar múltiplos papéis. No caso, temos aí a questão da mentoria, você é escritora, agora como candidata a vereadora, que é uma agenda, né, feroz. Então, como que é essa pressão também em representar mulheres nos cargos públicos? Fran, primeiramente quero agradecer o convite, agradecer a todos que vão ouvir e ver esse podcast, né? Agradecer as minhas amigas, enquanto vocês estavam conversando, passou um filme na minha cabeça. Para quem não sabe, também sou formada na área da saúde, né? Trabalhei na pandemia, então eu sei o quanto é importante não só a terapia, mas também o controle de pragas. Então, enquanto vocês estavam falando, estava passando, né, milhões de ideias na minha cabeça e vendo que, na verdade, vocês não vendem um serviço, vocês vendem uma qualidade de vida, Exatamente. né? Então, muito importante, eu acho que tem tudo a ver comigo sobre isso, além de ser escritora, de ser mentora de mulheres, também sou mãe, sou casada, né? Tenho aí, sou diácona da igreja a qual eu pertenço, também tenho serviço, faço parte da liderança de mulheres lá da igreja, né? Sou ministra da palavra, dou workshops, palestras, então, na verdade, multitarefas. A pergunta, como que você faz para lidar com tudo isso, né? Eu acho que assim, nós mulheres, eu até estava prestando atenção ali porque eu sou muito perceptiva, né? Voz delas, né? Nós mulheres, na verdade, nós temos que entender que nós somos capazes. A partir do momento que você olha para você e você fala assim, aquilo que as pessoas acham que eu não sou capaz, eu sou capaz, se eu quiser, se eu tiver determinação, se eu tiver esforço, se eu olhar não para o meu passado, não para a minha história, não por aquilo que às vezes eu estou vivendo, né? Porque às vezes nós deixamos a nossa situação do nosso dia a dia regrar o nosso futuro, deixar regrar o nosso dia a dia, mas assim, não, eu sou capaz, independentemente de qualquer situação, eu sei dessa força que existe, porque nós mulheres, nós somos muito fortes, mas nós mesmos somos a nossa grande destruição. Sim. Sim. Com certeza. E se a gente não olhar para essa força, se um exemplo, né, a nossa amiga aqui, a Silvana, olhasse e falasse, não, isso é um mundo dominado pelos homens. Gente, quando eu falo da mulher, da voz ativa das mulheres, ou da voz delas, né, igual o nosso podcast, a gente não está falando mal dos homens. Não é isso. Não é falar sobre uma feminilidade que a gente quer apagar os homens, né? Não é isso, mas a gente
dizer que nós também somos capazes de gerir uma empresa, que nós também somos capazes, né? Assim como nós cobramos dos homens, que eles também são capazes de ajudar dentro de casa, de limpar a casa, na educação dos filhos, de estarem participativos, que é uma coisa que a mulher foi criada no passado, que a mulher antigamente ela era criada simplesmente para gerar e para cuidar da casa, né? Hoje nós dividimos esse trabalho. Então, por que não dividir lá fora também? Por que não ser escritora? Se nós pegarmos, existem muitas escritoras, mas também, se nós pegarmos os livros antigos, tem muito mais escritor homem do que escritoras. Se nós pegarmos um exemplo, Balsa, livros, né, famosos, livros de ensino, nós vemos poucas mulheres escritoras. Eu não escrevi uma Balsa, escrevi histórias que inspiram mulheres, histórias de superação, mas quantas mulheres aí que têm conteúdos para treinamento, cursos de autodisciplina, cursos de terapia, até controle de pragas, né? Por que nós não podemos também se colocar nessa frente como mulher e dizer, não, eu sou capaz? E esse mundo não é só dominado pelos homens, mas nós buscamos um mundo de igualdade, de igualitariedade. E essa igualdade é igual em todos os sentidos. Não é só dentro de casa, não é só com a educação dos filhos, não é só dentro da empresa, é sendo escritora, é sendo mentora. Nós vemos hoje muitas mulheres sendo mentoras, né? Fazendo podcast, sendo coach. Muitas mulheres de renome que estão se destacando. Mas se nós olharmos para o passado, esse era um mundo dominado pelos homens. Sim. Então, o que me determina a fazer e lidar com tudo isso não é querer ser igual a ninguém. Porque quando eu olho para o meu passado, olho para outras mulheres, eu não tenho que querer viver a vida dela. Eu tenho que olhar para mim, saber quais são as minhas limitações, respeitar as minhas limitações, mas ao mesmo tempo saber que as minhas limitações não me definem e que eu sou capaz de sim fazer, de ser melhor do que aquilo as pessoas acham, de tomar ali, ser igual a um homem na questão financeira, na questão de uma empresa, em todas as situações da nossa vida. Eu acho que isso que me determina a fazer várias coisas e também, respondendo a tua segunda pergunta, né, entrar na política. Hoje as mulheres elas representam 52% aí na questão de eleitorado. Só que nós não queremos tomar essa posição, porque nós temos medo. E hoje nós deixamos que os homens dominem a política. Hoje nós representamos 10%. Mas eu sempre falo, gente, não adianta. Tem uma coisa que é diferente. Igualdade é diferente de inversão de papéis. Exato. É verdade. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito e olhar muito para isso. Igualdade é diferente de inversão de papéis. Sim. Né? Quando a gente inverte o papel, o meu marido vai ser sempre o pai da minha filha. E eu sempre vou ser a mãe dela. Eu nunca vou ser o pai dela, porque o lugar de pai, por mais que eu seja mãe solo, que eu cuide, que eu dê o sustento, não vai tomar o lugar do pai. Espiritualmente falando, emocionalmente falando, tá aqui a nossa terapeuta que não deixa mentir, né, que ela sabe sobre isso. Um pai sempre vai ser pai. Sim. Independentemente se ele é presente, se ele é ausente, se ele foi ou não foi um bom pai. Então, essa situação, nós temos que tomar muito cuidado em relação a isso. Mas nós não podemos deixar que isso, tomar o lugar do homem, não tem nada a ver com igualdade. Né? O homem tem o papel dele na sociedade, assim como nós mulheres temos o nosso papel. Só que nós precisamos entender que nós podemos agir em todas as áreas. Sim, a gente tem que saber ter o nosso espaço, né, respeitando os demais, né? E o que a gente busca quando fala em igualdade é também esse retorno, assim como eu quero o meu espaço respeitando os demais devem respeitar eu como mulher quando eu estiver naquele espaço. Exatamente. Né? E é como, eu acho isso importantíssimo o que a Suelen colocou, que é bem diferente da inversão, né, dos papéis, que eu acho que está muito comum, e isso acarreta em impactos negativos aí, principalmente numa estrutura familiar. Sim, é verdade. Né? Exato. Então a gente precisa pensar muito nas ações que a gente toma, porque não é somente sobre nós. Exato. É sobre todos que estão ao nosso redor, principalmente quando somos mulheres, que nós somos mães, somos esposas. Né? Então, entrando neste tema, né, de superar desafios, quebrar barreiras, Silvana, na tua empresa, né, até você chegar onde você
se posicionou com a sua empresa. Como foi esses desafios, né? Porque assim, eu converso com muitas mulheres, tenho contato, Sim. conexões com diversas mulheres e sempre assim, é quase que diário eu escuto que a mulher ela precisa, mas Fran, eu preciso ficar mostrando o serviço, eu preciso mostrar um resultado para a pessoa acreditar no meu serviço. E isso é cansativo, né? Cansa porque eu falo assim, cada um é doutor naquilo que sabe fazer. É uma coisa que eu levo muito comigo. Eu procuro uma manicure porque eu não faço a minha unha. Eu procuro um cabeleireiro porque eu não faço. Então, assim, um dos desafios maiores é você provar a necessidade que você tem que mostrar do teu trabalho. Porque ele cria uma necessidade e você tem que entender a dor do outro, né? Então, assim, o desafio maior é você, talvez, manter aquele ciclo de trabalho. Para mim é esse, né, entrando muito no meu trabalho, assim, manter e fazer com que a pessoa entenda. Então, esses são desafios diários, tá? Você fazer um trabalho, você provar, e são coisas que acontecem todo dia. Aconteceu ontem, vai acontecer semana que vem, e acontece hoje. Você faz o contato com o cliente, você relembra, não, mas já está resolvido, já está resolvido. Aí acontece uma coisa assim emergencial, aí que eles vão ver, te dar valor, que tinha necessidade, nossa, bem que você me falou e tal. Então, esse desafio para mim é diário mesmo, né? E assim, no início da empresa, eu fui junto com o técnico, eu já conhecia um pouco do trabalho, mas como eu era mais voltada ao só comercial, e depois que eu peguei a empresa para, né, assumir uma empresa para você ter que entender ainda mais e você poder estar à frente, de você poder estar ali, conversar com o cliente olho no olho, porque o meu trabalho é muito via, né, telefone mesmo, mas você olhar olho no olho. Eu fui como técnico para a rua, eu fui ver como fazia uma limpeza de uma caixa d'água, eu fui ver como faz uma aplicação, eu mesmo já peguei, né, mesma um equipamento e vi que assim, eu preciso entender o que eu estou fazendo. Exato. Por isso que eu comecei a conversa falando que temos que ser doutores naquilo que a gente sabe fazer e saber fazer. Aí acontece o desafio do cliente às vezes e eu tenho que mudar essa percepção que eu falo do assunto e ele às vezes não entende e quer que ele mesmo quer resolver o problema. Daí eu brinco, né? Às vezes falo, não, mas quando você vai ao médico, você vai com o problema, você não vai lá pedir para o médico ou falar para o médico prescrever o remédio XYZ. Então, assim, esse é o desafio maior, assim, é o não convencimento, né? Porque você precisa mostrar o teu trabalho. Então, nesse ramo, é um ramo bem... E diversifica muito, porque eu lido com muitas pessoas. Eu lido desde aquela pessoa que não conhece nada, como uma pessoa técnica mesmo, né? E eu tento falar de uma forma, assim, bem suave, bem... Não entro na termos técnicos. Eu vou usar um Brundifacum, que é né, um produto... Não, eu vou falar, o produto que eu utilizo é esse, vai acontecer isso. Por que você tem que sair de uma forma muito leve? Mas todo dia é um desafio, é um cliente novo. Isso, Ellen, você pode discutir a sua jornada como mentora de mulheres, destacando como que o empreendedorismo pode ser uma ferramenta de empoderamento feminino e inclusão social? Sim. Isso é muito importante. Há mais ou menos uns 3 anos eu comecei a entrar nesse mundo, né, de ser mentora de mulheres. E eu percebi o quanto é importante a gente ter essa rede de network, né? O quanto é importante a gente poder saber o que a outra trabalha. E a gente, não, como eu falei, na comparação, hoje é uma coisa que eu até luto, né? Eu tenho um projeto chamado Mulheres em Focos, que visa fazer um aplicativo onde todas as mulheres têm o mesmo direito. Em que sentido? Isso no empreendedorismo. É um projeto para mulheres empreendedoras, né? E esse projeto, um exemplo, eu tenho lá o café da Fran, né? Que é o CWB, isso é empreendedora CWB, né? Uhum. Tenho lá o jantar da Fran, empreendedora CWB, mas eu não tenho acesso à Fran. Eu nunca ouvi falar da Fran. Quando eu vejo nas minhas redes sociais ou da rede social de algum conhecido, puxa, eu queria tanto ter oportunidade de ter essa rede, esse network, né, estar nessa plataforma, ter esse conhecimento, porque isso é muito importante. Né? É muito importante eu ter acesso à Fran, eu ter acesso à Tânia, eu ter acesso ao serviço da Silvana.
Mas muitas vezes eu nunca vou ter acesso. Um exemplo, eu nunca conheci uma pessoa que trabalhava com controle de pragas. Estou conhecendo a Silvana agora. Né? Então, se eu fosse, talvez, precisar, procurar, eu não iria até a Fran, eu ia procurar uma empresa e eu não ia ter esse conhecimento. Mas quando eu preciso, vou no Google, né? Agora eu já tenho a Fran que eu conheço, eu já posso indicar a Fran, né? Eu posso falar do trabalho dela, eu posso falar do podcast, né, da Fran, eu posso falar do trabalho da Tânia. Então, o que está faltando hoje, e esse mundo de mentoria, de empreendedorismo, hoje ele tem se envolvido, ele tem se expandido, mas ainda é muito limitado. Porque nem todo mundo tem acesso. Né? Então, ele é muito limitado. Essa plataforma que eu queria criar para que a gente pudesse ter acesso, é onde todas as empreendedoras de Curitiba pudessem cadastrar para o seu serviço. Sem aquele negócio de ficar, você é aprovada, você não é aprovada, o teu anúncio vai ser aprovado, não vai ser aprovado, porque isso limita ao meu grupo de amizades. Entendi. Sim. Né? Então você vai lá, você cadastra a tua empresa, eu seleciono lá no que eu estou procurando podcast de mulheres. Vou lá, vou procurar em Curitiba, região, e eu vou escolher daí entre aqueles que está cadastrado lá, a oportunidade igual para todas têm a mesma oportunidade. Estou procurando psicólogo, estou procurando terapeuta, único cadastro, todo mundo está lá, região onde é mais perto da minha casa. Estou procurando alguém que trabalhe com controle de pragas ou vice-versa. E quer assim, criar uma lista amarela de mulheres. Exatamente. Legal. Exatamente. Adorei a ideia. Isso é muito importante. É igual o Saúde Já, sabe? Que a gente tem o cadastro lá, todo mundo tem acesso à Saúde Já. Você tem lá os teus dados, você tem qual a vacina que você tomou, né? Você tem ali, você pode marcar uma consulta. Vai ser igual, você vai ter livre acesso, todas podem estar, todos podem se cadastrar, né? Claro que vai passar ali, não é por um filtro de dizer se você pode ou não, mas realmente ver se você trabalha com isso, né? Legítimo, Exato. né? Isso, para que seja legítimo, né? Porque senão, às vezes, né, para que a gente possa ter essa defesa também aí dos golpes, porque infelizmente, né, existe. Mas esse mundo realmente de mentoria que eu entrei e aí eu encerro, é um mundo muito importante. Porque quando a gente trabalha com mentoria, eu trabalho com mentoria familiar hoje, né? Que agora parei um pouquinho devido aí à minha candidatura à vereança de Curitiba, mas eu falo sobre temperamentos, né? Falo sobre educação de filhos, eu falo sobre resolução de conflitos, como conciliar, né? Casa, filhos, trabalho, marido, profissão, igreja, enfim, religião, porque são muitas coisas. Sim. Né? São muitas coisas. E não é uma coisa fácil de se fazer. Né? Não é uma receita de bolo. Sim. Então, hoje, a gente precisa, assim, que nem ela falou, a nossa amiga que falou assim, nossa, às vezes a pessoa vem, nossa, eu nem sabia que eu precisava, ou não tem... Se nós fizéssemos um trabalho antes de acontecer, seria muito melhor. Trabalho de prevenção, todo mundo fala, né? Todo mundo deveria ter um terapeuta. E todo mundo deveria ter um terapeuta mesmo. Sim, porque todos nós precisamos, principalmente no mundo que a gente vive hoje. Né? Então, o trabalho de mentoria, o trabalho de controle, realmente é essa palavra, o controle. Não adianta a gente chegar e estar no nosso máximo, ali de estresse, numa crise de ansiedade, numa depressão. A gente poderia ter um controle antes, né? Do que a gente pode procurar depois, a gente deve procurar sim, mas se a gente fizer um controle antes, a gente não chega naquela situação, né? Isso em todos os sentidos da nossa vida. Exato. Tanto na questão familiar, né? Eu falando aqui da mentoria, da questão ali da educação dos filhos. Às vezes a gente procura um terapeuta, uma ajuda para os nossos filhos, quando já está no limite. E a gente não sabe mais aonde correr, o que fazer. Mas poderia ter procurado lá no início, né? Então, essa autoconsciência de saber que a gente precisa de uma mentoria, que a gente precisa, que nós não somos a dona da verdade, que nós temos que estar em constante aprendizado, que nós precisamos ouvir aquele que estudou, aquele que sabe. Ela falou uma coisa muito interessante. Ela falou assim, é como se eu pedisse para o médico me dar o medicamento que eu quero. Né? Eu sempre falo para as meninas, não tem como eu pedir por um advogado me dar um diagnóstico de uma doença. Ele estudou para advogar. Né? Então, a terapeuta, ela estuda para dar um diagnóstico terapeuta. Ela estudou para poder fazer o controle de pragas. Eu sou formada na área da saúde. Então, eu olho para uma pessoa, eu sei se ela está bem, se ela não está bem, se ela está com algum problema, se ela está com dor de cabeça, se ela está com problema no pé. É automático, porque eu estudei para isso.
né? Então, a gente procurar pessoas, mulheres que têm esse entendimento e criar essa rede de network realmente de apoio umas com as outras, sem comparação, sem ter essa favoritismo, entrar com o meu grupinho. É isso que eu prezo, é isso que eu quero, não só como mentora, mas como empreendedora e também na política para o empreendedorismo feminino. Que legal, Suelen. É uma questão cultural que a gente precisa trabalhar, né, entre os nossos grupos, né, de mulheres, entre nós, e também de evolução, né? Porque esse estigma de que nós somos concorrentes... Isso, competição, né? Competimos, né, literalmente. As mulheres competem muito. Isso nos atrapalha demais. É verdade. E o engraçado, Tam, você falando, já falando Tam, porque é intimidade, né, Tânia? A questão da competição, a mulher, eu acho engraçado que daí ela leva esse lado competitivo com outra mulher. Exatamente. Não leva entre ela e um homem, mas com outra mulher. Exatamente. Né? Então a gente tem que ver, né? Os homens, eles são tão aliados entre eles, né? Tem uma aliança ali, uma amizade, né? Forte entre eles, uma união. Isso, e resolvem tudo ali no momento. É diferente, não leva para o lado pessoal. A mulher tem aquela coisa de guardar. Pode até fazer de conta que alguma coisa que, né, tirou a sustentação ali da amizade, pode ter. Mas lá no fundinho fica aquele, né? E a mesma coisa assim, a mulher se arruma para outra mulher, né? É muito engraçado isso. Pois é. É bem assim. E olha só, então, meninas, nós temos duas situações muito importantes para a gente pensar, né? Em evolução, porque existe uma síndrome chamada síndrome do impostor, que foi descoberto por duas psicólogas, mas o nome deveria ser síndrome da impostora. É verdade. Mas nós temos dois problemas sérios que a gente temos que colocar na mesa e conversar. Sim. Porque ao mesmo tempo que vem a Suelen e a Silvana, né, a Fran com a ideia do Voz Delas, trazer a ideia da gente fazer um grupo de mulheres onde uma apoia a outra, independente de sermos concorrentes. Exatamente. A minha pergunta, sabe qual é? Como que nós vamos fazer com a síndrome do impostor e com a competição que nós mesmos, por vezes, colocamos entre nós? Que é isso que nos impede de avançar. Exatamente. Que é exatamente o que os homens não fazem, né? Exatamente. Então, pensar que literalmente, para a gente poder passar por essa ponte, nós vamos precisar uma pegar no braço da outra para aumentar a corda, é muito inteligente e necessário. Exatamente. Porque o que impede nós hoje de fecharmos negócio é a competição. Então, nós temos que tirar isso, né, do nosso convívio, mudar a nossa forma de ver, literalmente evoluir e pensar que existe a livre concorrência, a concorrência legal, ou seja, eu poderia também estar concorrendo à vereança junto com a Sueli, e nós sabemos que teríamos mais força por políticas, né, do cuidado e que realmente vão alcançar as pessoas que precisam, do que se ela estiver sozinha no Senado, aliás, na Câmara. É verdade. Sim. Então, nós precisamos, antes de qualquer coisa, entender que nós teríamos sim que ser irmãs e trabalhar juntas para cuidar, inclusive, dos nossos filhos. Sim. Porque quando há um sofrimento, uma demanda de uma mãe, não tem como a gente concorrer. Eu preciso acolher essa mãe com demandas na adolescência, na infância. E já pegando o gancho, Fran, na primeira pergunta que você fez sobre saúde mental, nós somos sobreviventes, literalmente. Porque a nossa saúde mental ela vai começar na gestação. Exato. Depois que o bebê nasce, os primeiros 1000 dias são necessários para neurodesenvolver e o afeto, no caso que a Sueli falou, sobre ter pai e mãe e estrutura de papéis diferentes, são importantíssimos. Então, nós temos os primeiros 1000 dias do bebê. Depois nós temos a fase de 5 a 7 aninhos, que vai falar sobre a personalidade da criança, que está na fase da formação da personalidade da criança. Sim. E depois, mesmo nesse contexto todo, a gente vai ter a pré-adolescência, a adolescência, nesse contexto todo que eu digo, de famílias disfuncionais. Então, pensa na mulher brasileira. Ela vem de uma gestação difícil, dos primeiros 1000 dias com muita dificuldade, aí ela vai passar pela fase da personalidade, da formação da personalidade da criança com 7 aninhos. Depois vem a pré-adolescência. Gente, vem a adolescência. Sim. Aí nós nos deparamos
com uma pesquisa que mostrou que nós somos o primeiro país do mundo com mães solteiras, né? Que mais tem mães solteiras. Não sabia desse Então, índice. por isso que eu digo, nós somos sobreviventes. E ainda assim, sobrevivendo, nós temos a competição, que nos atrapalha, e temos a síndrome do impostor, que no caso seria a síndrome da impostora. Eu me coloco nessa condição, porque eu já passei por isso também, né? De não se achar suficiente por conta do contexto de vida, de toda esse neurodesenvolvimento da criança, desde da gestação até a nossa formação como mulheres adultas, né? Lembrando que a adolescência vai literalmente entre 24 a 28 anos, porque o nosso cérebro está maduro, e no meio disso tudo nós sobrevivemos. Aí quando a gente chegou lá, a gente se torna concorrente uma da outra. Eu posso fazer uma pergunta, Tânia? Então, interessante estar falando assim, porque eu falo muito sobre identidade, né? Inclusive no meu livro, acho que você já leu, né? A Verdadeira Paternidade fala sobre isso, sobre cura, libertação, sobre identidade. Você acha, como terapeuta, né? É uma pergunta porque eu também quero a resposta, né? Como terapeuta, essa questão, né, do mundo que a gente vive hoje para uma mãe, realmente, aquilo que você falou, hoje o Brasil, ele é o primeiro país com mães solteiras aí, e também é o primeiro país da América Latina que tem o maior índice de depressão e ansiedade de adolescentes. Então, como que a gente poderia, porque assim, hoje a nossa identidade, a gente sabe que ela é ligada, né, com o nosso pai e com a nossa mãe, né? A gente começa a desenvolver características do pai e da mãe, só que quando a gente vem dessa família disfuncional, né, que não tem esse alicerce, que não tem esse apoio, como que nós podemos trazer essa identidade para nós? Porque eu creio que essa disfunção da identidade também faz a gente querer viver a vida da outra. E daí começa a gente a se sabotar, né? E querer viver a vida da outra, não viver a nossa vida, querer estar no lugar da outra, querer passar a perna na outra, querer, né, viver a família da outra, querer ter a empresa da outra. Tipo assim, o comparativo, né? A gente está Exato. muito no comparativo. Isso. O não ter dado conta do meu, a angústia de não ter conseguido e achar que é quase impossível, é mais fácil a gente pegar e querer estar na vida da outra pessoa e puxar para nós o que a gente acha que foi mais fácil. Porque todo mundo tem contexto, né? As pessoas têm contexto de vida diferente, somos seres singulares, então o que dói em você pode não doer em mim, e a intensidade da dor ela também é diferente. Então, quando você me pergunta sobre como trabalhar essa questão, primeiro façam psicoterapia. É verdade. As neurociências, né, elas são divididas em várias neurociências já por conta disso, né? É uma das minhas formações, né? Nós somos três: corpo, alma e espírito. Precisamos cuidar e tratar dos três. Dentro do contexto de vida do nosso país, sendo o primeiro país no mundo com mãe solteira, né? O que mais tem mãe solteira é o Brasil, sendo primeiro lugar no mundo em ansiedade, em terceiro lugar no mundo em depressão, a gente pensa o quê? Como que eu vou trabalhar essa estrutura da personalidade, da minha paternidade, né? Se eu desfragmentei como eu era bebê, quando eu era criança. Não é a solução, a gente não tem a solução, a gente tem meios para trabalhar algumas questões. Sim. Porque a gente não consegue, muitas das vezes, a gente não consegue eliminar um sintoma. A gente transfere para outra área ou a gente ressignifica, né? O autoconhecimento, Sueli, é importante, trabalhar o nosso autoconhecimento, porque quando a gente abre um livro, que a gente está com ele em branco, a gente não sabe o que é, sobre o que é, quem somos, de onde, né? Qual é o nosso planejamento? Não tem como. Eu não consigo planejar o que eu vou fazer se eu não conhecer quem sou eu. É como se eu fosse dar um salto. Sim. Eu costumava falar, antes de ser psicóloga, que eu nunca seria coaching. Porque o coaching, ele quer ensinar a gente a dar um salto para o lado de um prédio para outro, sem medir as nossas pernas. E isso vai dar muito ruim na hora que eu for saltar. E o autoconhecimento, ele vai te ensinar a medir o teu potencial, a se preparar, a pensar no que pode dar errado, a entender de verdade o teu contexto para falar assim, agora eu avanço, porque eu me conheço. Então, o autoconhecimento, ele vai trazer as dores, as fraquezas e como que a gente vai lidar com isso.
vai trazer a resiliência, né? Então, a gente vai trabalhar essas questões nossas assim. E detalhe, é importante a gente lembrar que enquanto você não se conhecer dentro das tuas potencialidades, dificilmente você vai estar preparado para criar pessoas fortes. É verdade. Para ter filhos que não terão o mesmo problema. Porque o que a gente não dá conta, a gente passa por herança. Exato. É verdade. A gente vai passar por herança. Então, o autoconhecimento é importante. Nós somos seres espirituais, somos seres psicológicos também, né? E também temos um corpo. Ou seja, nós temos que tratar as 3 áreas. E, geralmente, quando nós vamos buscar isso, Suelen, a gente já vem com muitas fragmentações. Então, a importância de buscar literalmente o autoconhecimento, buscar a psicoterapia, não fala só de nós, mas vai falar da síndrome do sabotador, né? Que é o que nós mesmos nos atrapalhando dentro da nossa potencialidade. Vai falar sobre o nosso posicionamento em relação aos negócios, ao empreendedorismo. Vai falar sobre nós enxergarmos umas às outras, acolher e fortalecer a nossa classe de mulheres para entrar, sim, no mercado de trabalho. Sim. É vergonhoso 5% dos CEOs no Brasil ser mulheres, só 5%. Né? No entanto, nós somos as mais inteligentes porque nós estamos, sim, nos habilitando tecnicamente muito mais do que os homens. E detalhe, Fran, cada vez mais tarde. É verdade. Porque nós optamos por ser mãe. Existe 30% das mulheres que estão no mercado de trabalho com carreira. Eu estou falando no contexto de liderança, tá? Sim. Que são líderes que gestam, né? Elas abandonam, 30% elas abandonam para se dedicar aos filhos, o que é corretíssimo, porque nós vamos criar mais seres dependentes ali no primeiro 1000 dias, é importante ser mãe, né? Mas, mais tarde, nós estamos voltando para o mercado de trabalho. E detalhes, estamos em transição de carreira, quem mais transita de carreira é a mulher. É incrível como as faculdades têm mulheres acima dos 40 anos. Sim. E essas mulheres estão, sim, começando uma carreira após os 50 anos. Com gás total, porque nós cumprimos o bom papel, né? Fomos mãe, não somos perfeitas, a gente nunca vai ser. Estamos na transição de carreira e temos multipapéis, né? Multifacetados, literalmente, né? Várias áreas que nós atuamos. É verdade. E é algo assim que eu fico feliz em perceber que as mulheres estão começando a ter essa visão, né, dessa forma como a Tânia colocou, né, de entender o papel como mãe, a importância de estar ali, né, na educação dos filhos, enxergar também o papel do pai. A gente já tem o nosso papel. Exato. Não vamos querer pegar o papel do pai também, né? Sim. E então, assim, tudo isso traz um impacto, né, na vida dos filhos. E, claro, tem toda essa questão, inclusive as mulheres vêm também, comentam comigo, poxa, para a mulher, geralmente quando ela consegue chegar naquele nível que ela gostaria, profissional, é o momento né, dela, como esposa ali, gerar né, aumentar a família, ter filhos e tal. E quando a gente sai do mercado, quando a gente retoma, a gente sabe que a pancada é grande, né? Mas tem toda essa questão que, inclusive, né, Tânia, por isso que é tão importante a questão da terapia, né? Por conta de você saber lidar também com tudo, com todas essas ações externas, como também o teu interno, né? Você trabalhar e saber. Porque, de fato, para tudo é um processo. E a partir do momento que a gente entende que o nosso papel como mãe é importantíssimo e necessário, tudo bem. A gente tem sonhos, a gente, né, tem todo um lado profissional ali e tal, mas aí a gente também tem que controlar as nossas emoções, os nossos sentimentos e entender, né, a importância e o grau de importância de cada coisa. Quando a gente pensa, né, que nós viemos de uma criação com muitas dificuldades. Estamos no país da ansiedade, estamos no país da depressão, somos filhas de pessoas aqui, pelo menos eu não sei qual é o contexto de vida da Silvana, né? Não tivemos uma vida muito fácil, né? A minha vida foi bem complicada como criança, venho de uma família disfuncional. E então essas crianças que estão passando hoje por
tudo isso daí, elas vão chegar na adolescência, elas vão se tornar mulheres. Não digo que isso vai se tornar forte, gente, porque muita gente não vai se fortalecer. Por isso, nós somos o país da depressão e da ansiedade. Então, muitas mulheres hoje que estão começando a vida aos 50, que voltaram a estudar, que deram conta de criar filhos sozinhos, elas estão mais fortes, sim. Não significa que seja o ideal, né? Não significa que seja o ideal. Tá. Mas todo esse povo que hoje consegue, com resiliência, sabe, ter essa força para começar, entrar no mercado, brigar com... Olha, nós temos um índice, outro índice que eu vou trazer. 40% das mulheres que estão no mercado de liderança e de gestão ou já foram ou serão assediadas, desrespeitadas dentro do mercado de trabalho. Então, pensa, ó, as crianças que cresceram dentro dessa dificuldade, que passaram por famílias disfuncionais, que aguentaram ali o momento da adolescência, que é muito difícil, né? Pré-adolescência, menarca, adolescência, ou seja, que tiveram todos esses problemas. Ainda assim, hoje, são mulheres fortes que sentam nessa mesa, Fran, para falar de negócios. A gente tem que bater palma para elas, porque não é fácil estar na posição que a gente está e correr atrás do que a gente correu, apesar de todo o cansaço e de todo o sofrimento que a gente traz no percurso. Tem uma frase que eu digo que é bem interessante, que eu acho que é bem interessante, que no limite da dor nós temos 40%. E essa é a realidade da mulher brasileira. E hoje nós estamos lutando para quê? Para entrar na política, que é o que a Suelen está fazendo, né? E eu quero deixar uma coisa também bem para vocês, uma reflexão para as mulheres pensarem, que quando a gente fala, Suelen, que a gente não quer falar sobre política, nós estamos nos abstendo de um direito que nós temos. E principalmente dos direitos dos nossos filhos, dos nossos idosos e nosso também. Sim, então, não querer entrar na política, não querer falar de política, é se abster de um direito nosso. É verdade. E olha, uma coisa que me deixa assim, ai, sabe? E é nesse momento, né, de eleição e tal, quando se fala em política, a boa parte das pessoas, sejam mulheres, sejam homens, né? Ai, para que falar de política? É tudo bandido, é tudo, né? Tem todo já ali um script que as pessoas já estão habituadas a conversar. E aquele momento assim, que eu dou aquela respirada funda, sabe? Porque, gente, é por isso que a política está como está. Né? É de deixar os outros tomar conta, deixar os outros decidirem. Cada um tem o direito ao voto. Né? O nosso país ele é referência em o voto ser correto. Essa questão de urna errada, urna comprada, não existe. Não. Né? Então, assim, a gente fica jogando a nossa responsabilidade, o nosso direito na mão dos outros. Isso. Ah, mas o que o meu voto vai mudar? Mas, muito, né? Porque é esse o impacto. Porque daí eu penso assim, a Tânia pensa assim, a Suelen pensa assim, e aí é um todo. A maioria pensa assim. Né? A gente tem que ver, Fran, que quem a gente coloca lá em cima é o que vai definir o nosso país. Sim. Se hoje nós vivemos impostos caros, se hoje nós não temos saúde, é mediante a quem a gente colocou lá e está fazendo a administração do nosso próprio dinheiro através dos impostos. Então, eu sempre falo, você falou de corrupção, sabe? Eu fico muito triste quando eu ouço isso. Por ser uma mulher cristã, e a primeira pergunta, e o primeiro afrontamento que eu ouço é as pessoas falarem, mas se você vai entrar lá para se corromper, a pergunta eu falo, o que é corrupção para você? Nós temos o seguinte dilema, nós falamos que a corrupção ela só está envolvida com o dinheiro. Mas a corrupção, ela está dentro de você. Exato. Porque o ambiente que você vai, independentemente se é na política ou se é numa festa, numa balada, qualquer outro lugar que você esteja, até num ambiente familiar, e lá você é corrompido por algo, é porque você já tinha um coração corrompido. Exato. A própria palavra de Deus fala que nós somos antes de ser. Né? Então, assim, se você entra na política e você se torna alguém corrompido, não é você se tornou, você já era. Só que você só não mostrava quem você era. Então, tudo depende da posição que você toma desde o início.
Porque se desde o início você se corromper, você acha que eu já não recebi algumas propostas? Claro. Sim, Até porque, Suelen, tem até uma frase, né? Você quer ver verdadeiramente uma pessoa, dê poder a ela. Exato. Exatamente. Né? Porque a política é um poder. Exatamente. Né? É um poder ali, e então essa questão da corrupção é realmente isso. Né? Exatamente. A pessoa está com um poder e ali ela vai mostrar quem realmente ela é. Exatamente. Né? E nós, como mulheres, a gente precisa mudar este cenário. E se eu não quero entrar na política, ok, mas vou buscar informações de quem está lá, né, para eu votar e tal, ver as propostas, dar essa oportunidade para as mulheres, né? Por quê? Porque nós sabemos que, apesar de tudo, a gente falando aqui o homem fazendo o papel como marido, como pai e tal, mas nós sabemos que somos nós a maior parte responsável pela educação do filho, de também acompanhá-lo na escola. Somos nós a responsável, né, pelo marido quando está adoecido, a família, os filhos, os pais, né? Porque nós somos esposas, mães, filhas, né? Então, assim, boa parte do que acontece somos nós que acabamos tomando ali à frente, tomando não, mas, né, pegando essa responsabilidade, porque a mulher também é isso, né? Porque a mulher é multitarefas, né? Exatamente. E a mulher também é o acolhimento, é o cuidado, né? Então, assim, a política está regida nisso tudo. Sim. Né? Então, a gente precisa ter esse olhar mesmo. A gente tem que entender que nós entendemos a dor da mulher. Sim. Quem é mãe entende. É igual uma vez eu vi uma grande pregadora falando assim: você não pode falar de uma dor que você nunca sentiu. Quando você chega para uma pessoa e fala assim: nossa, eu sinto que você sente, mas eu nunca perdi o meu filho, então você não sente. Não sente. Isso é da boca para fora. E isso se torna muito superficial. E a pessoa que está sentindo, ela sabe. Sim. Né? Agora, um exemplo é o livro que eu escrevi sobre a verdadeira paternidade. Né? Vocês aqui conhecem, sabem da minha história. Eu falo sobre paternidade, porque eu não tinha o meu pai. E quando eu fui para escrever esse livro, Deus falou assim para mim: por que você não escreveu o teu livro ainda? Porque você tem autoridade para falar sobre isso. Eu te dei autoridade para falar sobre isso. Porque você sabe o que é crescer e não ter um pai. Você sabe o que é crescer e não ter uma mãe. Então, você pode falar sobre isso. Então, eu posso falar sobre paternidade porque eu sei a dor de uma criança, eu sei a dor de um adolescente que cresce, como a Tânia falou, numa família disfuncional. Então, quem teve uma família disfuncional vai saber melhor do que ninguém de falar sobre a dor do outro. Eu posso falar sobre a saúde porque eu entendo da saúde, eu trabalhei na saúde. Eu sei o que é ver pessoas morrendo. Entendeu? Eu sei o que é estar lá dentro e não ter um material para atender uma pessoa. É diferente. Agora, quem nunca entrou, não tem como saber. Não tem como saber dessa dor. Então, eu sempre falo, a gente como mulheres, em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos entender, sim, a dor do outro, mas falar sobre aquilo que nós temos autoridade e nós, melhor do que ninguém, sabemos o que a mulher passa em todas as áreas. Dentro de casa, né, com assédio sexual. Eu lembrei de até me arrepiei, lembrei de um fato que eu trabalhava numa empresa. Quando eu tinha 18 ou 19 anos, eu trabalhava em telemarketing numa empresa no centro de Curitiba. E toda vez que eu descia a escada, o gerente da empresa passava a mão em mim. E quando era para fazer meu acerto, ele esperava todo mundo embora da empresa, ele deixava eu por último. E eu lembro que eu descia as escadas correndo e para não encontrar ele, para no outro dia ele fazer meu acerto. E aí ele falava: por que você não passava aqui? Eu falei: porque não deu tempo, eu tive que ir correndo para casa. Né? E assim, então, quem já passou assédio sabe melhor do que ninguém. Esse tipo de situação que nós vivemos como mulheres, a própria mulher sabe. E o mais difícil é essa mulher não entender essa dor. Sabe? Esse negócio que nós estamos falando de disputa, de comparação. Gente, a gente passa por isso. O homem, ele não passa por coisas. O homem, ele não dá luz. O homem não sabe o que é dar luz. O homem não sabe o que é ter uma gravidez de risco. O homem não sabe o que é perder um bebê. Ele e sabe... o homem não é tão assediado como as meninas como são. as mulheres, exatamente.
Então, assim, a gente precisa entender dessa dor, a gente precisa olhar para nós e nós mesmas, nós temos que entender que nós sabemos a dor da outra mulher e não é o homem que sabe, porque o homem não passa pelas mesmas situações. E quando a gente fala do assédio, não é somente o fato do assédio em si, mas todo o sentimento que a gente tem, o medo, né? Porque, gente, eu utilizo muito Uber. Às vezes, de ter um Uber que é grosso, eu já, tipo assim, eu vou ficar na minha, não vou falar nada, vou abrir a porta e vou sair, por mais que esteja errado, mas eu vou fazer isso, porque eu não sei se eu for bater de frente, ou não é nem questão de bater de frente, mas falar, não, espera aí, você está errado, né? Eu não sei qual que vai ser a reação dele. Então, a gente não tem dessa, né? Porque a mulher é mulher e ponto. Ela não pode com o homem. Sim. Que nem as mulheres falam, nossa, você é alta, você é forte, não sei o que. Tá. Mas não é. Ok, mas dentro desse contexto, Sim. eu não sou ninguém. Sim. Né? Porque a gente sabe que com o homem a gente não pode. Sabe o que você falou? Eu fiquei meses chorando para poder contar pro meu marido, porque eu não sabia como contar. Eu falei, como que eu vou falar pra ele que esse homem tá me assediando? E se ele achar que eu que dei moral pro homem? Comentar isso agora. E se Né? achar que foi com você? E se achar que fui eu? Mas será que, e eu fiquei meses pra falar. E um dia eu tava chorando na janela e falou, mas o que tá acontecendo? Eu preciso entender o que tá acontecendo. Eu não tô entendendo, porque eu não queria ir trabalhar. Eu não queria pegar o ônibus. Pra mim era um martírio pegar o ônibus e ir trabalhar. O nosso cérebro, Suelen, ele não difere o que é uma dor física de uma dor mental. Então, quando a mulher é ferida nesses assédios, nessas questões psicológicas, emocionais, o nosso cérebro ele entende que tem um ferimento, existe uma lesão, e isso, inclusive, é comprovado, a gente consegue ver. Sim. Ou seja, não é porque foi um assédio ou foi um trauma emocional que não tenha sido uma lesão no cérebro. Sim. E isso é importante a gente saber, porque nós criamos pessoas, né? Filhos. É importante a gente entender a importância da mulher na política, Suelen, que você está aqui representando isso, né? O que a nossa lei, o que ela interpreta como crime. Porque a importunação sexual, para mim, é um estupro, porque colocar a mão dentro da blusa de uma criança ou dentro da calça de uma criança não é considerado estupro se a criança tiver mais de 13 anos. E a gente sabe que tem meninas de 16 anos que não sabem nada. Tanto que a maioria não sabe mesmo. Tudo bem, tem muitas meninas com 13 anos que já são mães. Sim. Mas tem muitas meninas com 16 anos que não sabem o que é assédio. É verdade. Então, a lei interpreta que o quê? Que isso que aconteceu com uma menina, ou que pode acontecer, não é considerado estupro e não tem nenhum trauma. Tá tudo certo. E não, gente, lesões, esse tipo de lesão, tanto faz se ela é física ou ela é mental, ela existe e vai ficar ali durante muitos anos. Então, o nosso contexto de vida, ele traz fragmentações que a gente precisa trabalhar, porque isso não vai permitir realmente que a gente avance em várias áreas da nossa vida, e a gente pode começar pensando em mudar essa nossa realidade, quando a gente pensa, Suelen, que você no papel de mulher na política precisa do nosso voto. Então, eu acho que mulher tem que votar em mulher. Sim. Se a gente está pensando em mudar essa realidade do nosso país, mulher tem que votar em mulher. Sim. Sabe? Porque a nossa dor, nós sabemos aonde nós sangramos, né? Sim. Quando nós passamos pela situação, mas nós não vamos precisar passar por essa situação para deixar esse legado para os nossos filhos, e nem eles passar por essa situação para deixar para os nossos netos. Exatamente. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer hoje é votar em mulher. Sim. Porque nós temos o quê? 4, eu não sei os dados corretos. De 10% representa hoje. Dentro da área pública, só 10% da representação é por mulheres. Só 10%. Então, gente, É mínimo, né? nós precisamos mudar isso. Pouco, muito Sim. pouco. Precisamos mudar isso. Nós estamos falando, né, 39 cadeiras, nós estamos falando de 3, 4. Sim. É muito nada, pouco, né? é nada. É nada. É nada. E quando Pois é. você leva uma proposta de lei, é um outro termo que fala, né? Para ser aprovado ali, Proposta de lei. proposta de lei, né? Precisa da metade, mais da metade, Precisa né? de mais da metade para poder ser E aprovado. muitas vezes é aí que tem certas propostas que vai ser positivo
para as mulheres, para as mães, e daí não aprova por quê? Porque não é que o homem é ruim, não é isso que a gente está colocando. Ele não entende essa mas necessidade. é porque ele não vê a necessidade, vivenciou, ele né? não vivencia, ele não sabe da dor. É verdade. Né? Agora eu vou te perguntar uma coisa, Suelen. Eu que vou perguntar aqui, Fran, desculpa. Pode perguntar. Como fazer política num país onde as pessoas querem ser alimentadas num restaurante muito bom para te conhecer e ouvir a tua proposta? Olha, é difícil. É difícil. Hoje, o que eu mais... Hoje, na verdade, a nossa política realmente ela está corrompida, né? E as pessoas... você vai falar em política, ela pergunta quanto que você vai me dar. Né? O que você vai fazer por mim? O que você vai... Realmente, ela foi literalmente prostituída. Né? E para essa desprostituição é muito difícil. Principalmente que eu falei assim, não é porque eu só represento as mulheres, né? Mas também por ser cristã. Então, eu sou muito apontada. Então, fazer política num evento, num café, as pessoas, tudo elas querem algo. Tudo elas têm um por trás, tudo elas querem um apoio, um interesse. Aí né? eu pergunto, né? Quem é o corrupto? Exatamente. É isso, você chegou no ponto-chave. Mas eu acho que pegando um gancho aí, eu acho assim que já começa no dia a dia. Você pegar um troco errado no supermercado, ou você passar na fila, como é que você vai falar mal de alguém que vai representar o país se você, nas mínimas coisas, já é corrompido ali? Você faz. Eu falo assim, até no meu ramo é assim, eu escuto assim, eu não quero fazer o trabalho, você me vende o laudo? Nossa. Eu escuto, gente, isso aí para mim é... Então, eu falo assim, se existe a pessoa que está comprando, existe alguém que está vendendo. E aí entra também na questão assim, por que tem tanto celular roubado? É porque alguém compra? Por que o carro tem? É porque tem. Então, o que eu quero chegar nessa questão da política? Porque se a pessoa é capaz disso tudo, nas mínimas coisas, de ficar com o troco do caixa do supermercado na mão, o que ele vai querer se comparar e achar que o político está roubando? Entendeu? Eu, como psicóloga, te digo que é o que a Suelen falou, é uma questão de oportunidade. As pessoas são o que são. Oportunistas, né? Exatamente. Então, para a gente mudar, literalmente, o nosso cenário, né, da mulher na gestão, no empreendedorismo, nós precisamos eleger mulheres. Exato. É isso aí, eu acho que é isso que você falou, sabe? Então, hoje, para mim, na verdade, tá bem difícil. Tô passando por bastante processo, mas eu não penso em desistir, porque eu acho que a gente tem que continuar assim, a nossa voz tem que ser ouvida. Pode ser que eu me eleja, pode ser que eu não seja, mas eu sei que hoje, inclusive há um tempo atrás, muitas mulheres que são candidatas de outros estados, elas me perguntam quais são os meus projetos com as mulheres, se eu posso ajudar elas, se eu tenho alguma ideia para ajudar elas começaram a me seguir. Então, assim, hoje eu posso dizer que eu acho que o maior legado não é nem você chegar no finalmente, naquilo que você idealiza, mas é ver que pessoas se inspiram em você. E eu acho que nós, como legado, como mulher, é aquilo que a minha filha olhar para mim e se inspirar na mãe. E não se inspirar num artista de TV e não querer ser igual uma pessoa que ela não conhece, mas olhar para mim, puxa vida, olha todo o processo que a minha mãe passou, uma mulher guerreira, uma mulher batalhadora que passou por isso. E olha onde ela foi, onde ela chegou, estando com Deus, sem se afastar, sem se corromper. Meu Deus, eu quero ser igual à minha mãe. Eu quero pelo menos ser parecida igual a ela. Porque igual a gente nunca vai ser, né? Mas parecer com ela, ter as características dela em algo que me motive a ser forte, me motive a avançar, me motive um dia ser a minha própria empreendedora, ter a minha empresa, ter o meu negócio, ter a minha família. Eu acho que o maior legado entre tudo disso, em estar no político ou não estar na política, em ser empreendedora ou não ser empreendedora, é você ser inspiração. Com certeza. Bom, chegamos ao final do nosso episódio. E eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem, né, para as mulheres que estão nos assistindo, né? Silvana, qual é a sua mensagem para as mulheres empreendedoras, empresárias, ou até mesmo as que pretendem, né, ser empreendedoras? Primeiro é coragem. Não é fácil, porque são desafios diários. Entra uma questão tanto financeira, porque assim, você empreender não significa que você já chega ao topo no primeiro ano, no segundo ano. Eu posso falar assim, para chegar no ponto que a gente está em crescimento constante,
foi difícil, foi uma luta, porque você precisa saber que aquilo não vai te dar um retorno imediato, a não ser que você já tenha um capital inicial muito grande, mas caso contrário, não pense que tudo vai ser muito rápido. Eu já empreendi em outras áreas também, eu não sou só do ramo de controle de pragas, eu já fiz outras coisas e não deram certo, e nem por isso eu desisti. Então, assim, colocar como objetivo, correr atrás e confiança, acreditar mesmo. E assim, e ser doutora naquilo que vai fazer, independente do que for fazer. Se você quer ser uma empreendedora, você quer coordenar uma equipe de limpeza residencial, uma equipe de secretárias do lar, se especialize, vá lá, seja a melhor. Ser assim, comprometida com aquilo que você vai fazer. Eu acho que isso é a primeira coisa. Eu sou muito comprometida com o meu cliente, eu sou muito comprometida com o horário, eu sou muito comprometida com os meus colaboradores, eu tenho eles como assim, eu pego eles para mim mesmo. Então, assim, você tem que acreditar e você tem que ser persistente, acreditar naquilo que você vai fazer. E ser humana. Eu acho que ser humano hoje é o que falta às vezes em algumas empresas, eu percebo, que assim, eu escuto muito dos meus colaboradores falar assim, nossa, eu fui aprender a ter o que é um patrão, que não é isso que eu me considero, trabalhando com você. Eu escutei isso várias vezes durante esse início de ano, meu Deus, como é diferente. Então, assim, ser diferente, não usar isso, ai meu Deus, eu sou dona da empresa, então eu tenho que ser superior, eu tenho que chegar, pisar. Não. É você entender a dor. Eu me coloco muito no lugar da pessoa, porque eu já estive do outro lado também. Não é fácil, entendeu? Então, hoje eu tenho eles como meus colaboradores mesmo. Eu não trato eles com diferencial nenhum, porque eles não são meus matadores e baratas, e sim, eles são linkados à saúde. Eu trabalho muito linkado à saúde. Então, entrando no gancho, é muito saúde. Então, é isso que eu passo para eles. O empoderamento de todos, tá? E mostrar o potencial, a capacidade e a necessidade que as pessoas têm da gente também. Então, é isso que eu levo. Vou lá, na luta, né? Tem que ser. Bacana, Silvana. Suelen. Eu acho que a maior, né, dica ou a frase que eu posso deixar, primeiramente vou usar a frase aqui da minha amiga, não posso perder a oportunidade, mulher vota em mulher. Né? Mas o que eu posso dizer, eu acho que a nossa amiga aqui disse tudo, eu acho que você acreditar em você mesmo, se capacitar, e uma coisa que a gente não pode perder nunca é a nossa humildade. A humildade, ela não tem nada a ver com rebaixamento. Exato. Então, eu acho que a humildade, se você entender que você precisa da outra, que você precisa do próximo, que você não faz nada sozinho, que nós somos um corpo, né? Nenhuma família se tem sozinha. Então, eu acho que se a gente manter essa humildade, entender que nós fomos criados para andar em unidade, em comunidade, né? Em Gênesis fala, né, que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e sua semelhança, para que eles não vivessem só. Então a gente não foi vivido para andar sozinho. Nós vivemos para andar em unidade. Então, quando nós entendemos isso como mulher, nós vamos destravar chaves grandes na nossa vida. E nós vamos se desenvolver como mãe, como empresária, como líder, como CEO, na política, em todos os lugares. Eu acho que é essa frase que eu gostaria de deixar. Legal, Suelen. Tânia? Bom, mulheres, meninas, o que eu quero deixar para vocês é para vocês refletirem sobre duas coisas importantes que estão nos impedindo de avançar, como a Suelen falou. Primeiro, é concorrência e acharmos que nós somos concorrente uma da outra. Nós não somos, nós nem devemos pensar que estaríamos concorrendo uma com a outra, ao contrário, temos que aprender isso com os homens, porque eles fazem muito bem a livre concorrência e a gente tem esse problema de achar que estamos competindo e isso nos limita de crescer, né? Então, são duas coisas importantes que eu gostaria que vocês pensassem. Primeiro, mulher não concorre com mulher. Mulher apoia a mulher. E a outra é sobre a síndrome da impostora. Eu quero que vocês durmam ouvindo isso, gente. Porque a síndrome da impostora, eu tenho um dado para trazer para vocês, que eu adoro números. 75% das mulheres empreendedoras no Brasil já passaram, já viveram ou vivem com a síndrome da impostora. E mesmo assim,
elas estão no mercado de trabalho ou se mantiveram. 75%. Então, vocês que vão poder assistir a gente no YouTube, você pode estar sentada aí, pensando que você poderia estar fazendo, empreendendo, criando um negócio, mas a tua ansiedade gera a procrastinação e tudo isso é sintoma da síndrome da impostora. Então, meninas, levanta daí, vai fazer psicoterapia. Suelen, por favor, política do cuidado. É verdade. Vamos cuidar da vida, né, emocional das nossas meninas e mulheres e vamos esquecer esse negócio de competição e foque nessa síndrome da impostora, gente. Vamos tratar isso e vamos ser como os homens. Vamos também ser muito próspero, entrar em todas as áreas. Não existe área que a mulher não possa entrar. Sim. E nós não temos preguiça. Depois dos 50 a gente começa tudo de novo. É verdade. Né? E usando um bordão de uma apresentadora aí, acorda menina, né? Eu acho que fica aí, nós somos mesmo. Poderosos e a gente consegue, nós somos capazes e não há limites pra gente. Então, né, é correr atrás mesmo, colocar como objetivo e mostrar do que a gente é capaz e nós somos capazes. Sim. Deixa eu só te responder que você falou, Sueli, né? Eu tenho um projeto chamado FMJ, que chama Fortalecendo Mentes Jovens, com psicólogos e terapeutas para as escolas. Olha que incrível. Isso parabéns. Que bacana. Pela percepção, né? Parabéns. Bom, gratidão por vocês estarem aqui presentes, gratidão por confiar no podcast, né? E gratidão a quem está nos assistindo, que nos acompanhou até o final. Se inscrevam no canal, compartilhem este vídeo com as pessoas que você acha que merece, né? Que está precisando ouvir essas palavras, essas informações todas aqui que compartilhamos com vocês. E até o próximo episódio.